Nessa parte do vídeo, nós vamos falar sobre anamnese e vamos aprender algumas técnicas de observação, de comportamento dos pacientes que você vai atender com hipnose. Por exemplo, essa teoria ela foi desenvolvida por Neil Herman e ele divide o nosso cérebro em 4 quadrantes: hemisfério direito e esquerdo do cérebro, o sistema límbico, a parte inferior, e a do neocórtex, a parte superior, que a gente já aprendeu nas lições anteriores. Então, onde estão armazenados esses nossos, onde são produzidos e armazenados esses nossos comportamentos, né? Do lado superior esquerdo, você tem a parte prática, analítica, que se baseia em fatos, a parte concreta, crítica. A parte em verde é a parte administradora, sequencial, detalhista, cuidadosa, organizada. É o lado esquerdo do cérebro, para vocês terem uma ideia, tem muito a ver as pessoas que têm mais desenvolvimento do lado esquerdo trabalharem, por exemplo, na área financeira, na área de tecnologia. São pessoas que gostam de coisas exatas, numéricas, não tem muita ligação com parte holística, intuitiva, enfim, a parte mais interpessoal. São pessoas práticas. No outro teste que eu tenho do Neil Herman, é muito importante dizer para vocês que ele mostra também como nós devemos agir com pessoas desse tipo. Então, por exemplo, se você tiver um paciente que for, através da sua observação, prático, analítico, né, baseado nessas características azuis e verdes aqui do lado esquerdo do cérebro, a sua sessão deve ser mais prática. Provavelmente esse paciente vai entrar em transe mais rápido se você for exatamente detalhista. Na parte da anamnese, no pré-talk que você vai aprender, por exemplo, logo na próxima aula, o pré-talk, por exemplo, quando você vai explicar o que é hipnose para o paciente, nesse caso aqui você tem que ser, se o paciente tiver esse comportamento azul e verde, você tem que explicar tudo bem detalhado para ele, porque ele gosta das coisas bem detalhadas, para que você possa entrar em rapport, em sinergia com ele, para que consiga colocá-lo em transe. A mesma coisa do lado amarelo e vermelho, que é a nossa parte emocional, superior direito e inferior direito. É a nossa parte holística, intuitiva, integradora, sintetizadora, criativa, interpessoal, sinestésica, emocional, expressivo, sensível, enfim, é a nossa parte voltada mais ao comportamento, às emoções, ao trabalho em equipe. São aquelas pessoas mais animadas que... Eu sempre dou esse exemplo, digo que essas pessoas são as pessoas que têm mais esse comportamento, né, do lado direito do cérebro. São pessoas que têm um churrasco, é ele que está fazendo churrasco. Se tem um grupo de amigos conversando, tomando cerveja, é ele que está falando. É aquela pessoa que gosta, que tem toda essa ligação. É aquela mulher holística que gosta de estudar comportamento humano, fé, religião. Então, é o nosso lado direito. Então, ao mesmo tempo, quando você vai atender um paciente nessas condições, com esse tipo de comportamento, você também tem que perceber que ele é uma pessoa, ou ela é uma pessoa sensível, e que você tem que tomar cuidado com o que você fala e levar sempre ao lado criativo, instigar a criatividade dessa pessoa. Mas vamos falar um pouquinho agora exatamente o que é a hipnose, onde ela atua no nosso cérebro, como que funciona a hipnose, para a gente começar a efetivamente entrar na anamnese, que é a primeira parte. Sendo que a dominância cerebral já é um fator importante para você começar a filtrar o seu paciente. Bom, nessa definição aqui é uma ilusão imposta ao cérebro por meio de técnicas de sugestão que provocam um estado alterado de consciência. O médico utiliza a contagem regressiva ou outros métodos para induzir o paciente ao transe. Muito bem. O que isso significa? Significa que você vai, através de técnicas, né, gerar sugestões para o paciente, onde ele vai criando um estado de relaxamento, também conhecido como estado alterado de consciência ou superconcentração.
e aí você vai atingindo determinada parte do cérebro. Por exemplo, na parte da testa, aqui no nível 1 da hipnose, é onde começa realmente a prática da hipnose. A sensação que a gente tem nessa primeira parte do cérebro, que é a parte 1 que vocês estão vendo, é uma sensação de relaxamento. É a primeira fase que você vai perceber quando você estiver colocando alguém em transe ou participar por um processo, é que o seu corpo vai relaxando. Em seguida, depois que você já tem seu corpo completamente relaxado, são acionadas as partes responsáveis pela informação visual. Ou seja, você começa a dar sugestões para o seu paciente. Por exemplo, imagine um céu azul, maravilhoso, sem nenhuma nuvem. Ou seja, você começa a fazer com que a pessoa vá criando na mente imagens, obviamente, de coisas que ele já aprendeu, que já estão dentro da sua mente, que ele já conhece, ok? E depois a terceira parte, que é a parte do transe profundo, né, é a parte do sistema límbico. Normalmente pode melhorar a dor, você pode estar acessando já aquele fator crítico que eu falei na aula anterior, já pode estar baixo, né? E aí você consegue gerar sugestões, enfim. São as três partes do cérebro que são ativadas durante o processo da hipnose. Lembrando que a hipnose é um estado da nossa mente comum, como eu já disse lá no primeiro vídeo. A hipnose nada mais é do que um estado de concentração profunda, né? E de técnicas de sugestão que provocam um estado alterado de consciência. Ou seja, a pessoa não vai para outro planeta, a pessoa não recebe o espírito, a pessoa não morre, a pessoa não vai ficar ali para sempre. É um estado que ela tem controle total sobre a mente, porém ela prefere ficar ali naquele estado seguindo as orientações. Eu tenho um exemplo de um paciente meu muito interessante que ele relatou exatamente o que ele estava sentindo e eu acho que foi o melhor relato que eu já vi dos meus pacientes. Ele falou assim para mim: Mauro, você falou que por mais que eu quisesse abrir os olhos, meus olhos estavam colados e enquanto eu estava ouvindo você falar, eu pensei assim, mas eu posso abrir os olhos a hora que eu quiser. Porém, eu não abri. Então, esse estado de aceitar sugestões é um estado de transe, porque a pessoa sabia que poderia abrir os olhos a hora que ela quisesse. Mas por que ela não abriu os olhos, né? Então, é um exemplo de estado de transe hipnótico. Bom, pessoal, vamos começar então com uma parte importante, que é o primeiro passo da hipnose, que é a anamnese, né? Então, esse é o primeiro procedimento, é a tua entrevista que você vai ter com o teu paciente. A primeira sessão, quando você vai se encontrar com ele e traçar um perfil, né, do que é esse paciente, de como ele pensa, como ele age, não entrar diretamente no que ele foi buscar com você na hipnose, deixar que ele vá se colocando, que ele vá falando. Então, anamnese, do grego ana, trazer novos, e mnese, memória. É uma entrevista realizada pelo profissional de saúde ao seu paciente que tem a intenção de ser um ponto inicial do diagnóstico, ou seja, é um momento onde você vai falar muito pouco, vai fazer uma entrevista básica com nome, RG, CPF, tipo de sangue, se a pessoa usa alguma droga, se não usa, como é que é o pai, como é que é a mãe, enfim. Eu tenho um modelo que eu vou enviar para vocês posteriormente, da anamnese, que vai estar junto com a apostila. É um questionário muito simples, você não precisa entrar em detalhes com a pessoa, você simplesmente vai ouvir essa pessoa falar e você vai anotando para você poder utilizar essas características da pessoa durante o transe, para você entrar em sinergia com ela. Então a anamnese nada mais é do que essa... Você não vai perguntar, por exemplo, a pessoa diz para você que ela fuma maconha. Você não vai falar para ela, mas por que você fuma maconha? Você vai simplesmente anotar as observações e para ter um controle mais para frente, quando você voltar a atender esse paciente, espero que você tenha vários, quando você voltar a atender esse paciente, lembrar em que estado que você está do trabalho de hipnose com ele, que quantas sessões você fez, como ele pensa, o nome do pai, o nome da mãe, para você ter o paciente normalmente no seu controle, para você entender como ele funciona e dados pessoais dele. Com esse trecho preenchido e a anamnese pronta, você pode começar sessões. Então, o que eu indico para você começar sessões? Sempre em um lugar calmo, sem barulho. Você pode colocar ou não música relaxante e, de preferência, meia luz.
A música, você encontra várias músicas aí no YouTube, New Age, você vai encontrar inclusive músicas que estão dentro daquelas frequências que eu já te falei. Se você buscar, por exemplo, uma frequência alfa, você tem um paciente que você já percebeu que é difícil ele entrar em transe, porque você ainda não entendeu o motivo de ele não estar em transe, ou se ele está em transe profundo, se ele não está em transe, você está inseguro, você pode colocar um som de ondas alfa, que vai ajudar você a colocar esse paciente em transe. Normalmente a gente faz isso numa poltrona bem confortável, uma poltrona bem gostosa. Pode ser feito também num sofá, mas eu sempre indico uma poltrona e a duração de 1 hora até 1 hora e 30. Se você puder também, eu indico que você compre uma câmera, avise o seu paciente que você vai estar gravando ele. Isso é uma segurança para você e para o seu parceiro, e para o seu, para o seu cliente, para o seu paciente, para que você não tenha nenhum tipo de problema posteriormente. Então é bom para você e bom para o seu paciente que você tenha uma câmera. Hoje em dia você já coloca uma câmera por R$ 70 e você já consegue, antes de começar a sessão, avisar que você vai estar gravando ele, se ele permite, e aí você grava ele dando essa permissão e você faz a sessão tranquilo, sem nenhum tipo de comentário depois que possa denegrir a sua imagem.